boa noite, boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos apresentando mais um século XVIII veículos aqui. Meu nome é Ivan Luiz Cobacho e hoje a gente vai estar anunciando esse cilindro exemplar aqui de Fusca 1200L, tá? Só teve em 69 essa configuração 1200L. A cor é original, né? Não é da Rural. Não é o PU da Rural. Se disserem que é o PU da Rural, estão mentindo, mentirosos, tá? Esse carro aqui, excelente qualidade, tá? A gente vai estar mostrando aqui para vocês. É um carro que a pedida são só R$ 65.000. É um carro, tá? Segundo dono, tá? Não liga pra placa K, não é que era do Rio de Janeiro, tá? Não liga pra isso, tá? Não mostra a placa não, não mostra a placa não. E esse aí é um veículo, tá? Ele vem aqui com o teto solar, tá? Teto solar. Você vê que o carro tem uma porta aqui, abre muito bem, né? Fecha bem, viu? Fecha a porta, tem porta. E ele tem também maçaneta igual de geladeira. Você pode ver aqui, tava numa Brastemp, tá? E aí é o seguinte, pedido aqui R$ 65.000 nesse veículo aqui, tá? Não liga, não olha a linha de combustível, não olha. Não olha a linha de combustível, você não precisa olhar. Transparente é bom, você vê o combustível vindo e voltando. Esse aqui, R$ 65.000, século 16 veículos. Aqui, só os melhores veículos de Osasco, tá? Telefone aí embaixo para vocês. É um carro excelente, tá? Peraí, tem alguém me ligando. Alô? Isso, século 16 veículos, tudo bem? Ivan, isso mesmo. Isso, sim, estamos vendendo aqui. Isso, 1200L. Só teve esse no mundo. Não é o verde da Rural. Não é o verde da Rural. Não é placa K, não. Não. Linha de combustível transparente. Linha de combustível transparente é bom. Você vê o combustível passando. Isso, por isso que eu tô pedindo 65.000, porque tem a linha de combustível transparente. Se não tivesse a linha de combustível transparente, eu iria estar pedindo aí 40. É de época. Eu falo pra galera, a galera não entende. Linha de combustível transparente. Isso. E daí que chega a 100 graus o cofre? E daí que derrete, tá ligado? É vintage. Sim. Vem com dínamo também. Vem dínamo. Excelente. Descarrega na lenta. Eu adoro dínamo. Valoriza. Tudo bem que o bloco não é mais original do carro, mas valoriza. 1200. Não é o verde da Rural. Obrigado. Deus te abençoe, viu? Tamo aí. Acabamos de vender o carro. R$ 65.000, tá? Não é o verde da Rural. Único 1200L do mundo, tá? Então, tá vendido. Não é placa K, tá? E é isso aí. Vamos que vamos para mais uma venda. Século 16 veículos. Meu nome é Ivan. E é isso aí. Bosta de trabalho do caralho. Lixo de trabalho. Toma no cu. É isso aí, século 16 veículos. Isso aí. Tomar no cu essa porra. É isso aí, amiguinhos. Pela primeira vez nessa temporada a gente teve uma intro. Espero que vocês tenham gostado da intro. Século 12 veículos. Século 10 veículos. Bem, se você não entendeu a piada que eu fiz, Nossa, que chato, tem que explicar a piada. Bem, eu vou explicar a piada então. Basicamente, aqui em São Paulo, a gente tem na região de Campinas diversas diversas lojas de carro que são especializadas em carro antigo. E lá eles vendem carros antigos, assim, muito boqueta, por um preço muito alto. E aí a gente fica brincando, né, com essa questão. São sempre figuras vestidas muito engraçado, com cenários, assim, muito
chucros, tá ligado? É muito engraçado. Enfim, o episódio de hoje não vamos ter transição para tema, enfim, vai ser já direto. O episódio de hoje vai ser antigo oportunismo, né? O antigo oportunismo, que é um tema muito polêmico. Cara, existem muitos seres humanos no mundo, né? E alguns seres humanos têm opiniões aí um tanto quanto controversas, né? Tem seres humanos que dizem que um Fusca custar mais de 15 mil reais é um crime de guerra, que quem compra é um imbecil, e aí é o mesmo cara que defende que um Opala pode custar muito 250 pau. Existem outras pessoas que falam assim, cara, carro velho nenhum tinha que passar de 30 conto. E cada um vai ter a sua opinião sobre o tema. O legal, por vermos uma democracia, é que a gente pode cada um dar a sua opinião sobre o tema. Desculpem, eu vou tomar um café que eu tô cansado. Fato é, o antigo mobilismo, ele é uma coisa parte artificial, parte é do mercado, né? A parte artificial disso, a gente já vai falar em breve, eu vou deixar para falar depois, porque ela envolve uma construção aí de lore que eu preciso estar explicando um pouco antes. Antigo mobilismo é uma categoria, né, inclusive pela CBA, se eu não me engano, esse termo existe oficialmente depois do surgimento da placa preta. Por que surge a placa preta em São Paulo? Tá? Não vou falar para o resto do Brasil, vou falar para São Paulo. Porque um corno de uma época, não falei nomes, falei um corno, resolveu que iria passar um Fusca em emissão. E ele falou que iria passar todos os outros carros antigos em emissão também. Lógico, com parâmetro da época, mas iria passar por emissão. Um país que usava na época, acho que era 15% de etanol. Então, a giclagem desses carros já não trabalhava mais original, já não dava mais conta. E aí, se você não passasse por esse controle de emissão, que todo ano você tinha que fazer, automaticamente você não licenciava seu carro. Então, este corno que inventou isso fez com que as pessoas que tinham muitos carros antigos, porque assim, tem gente que tem carro antigo que usa. Tem gente que tem carro antigo em grande quantidade e é um acumulador. E tem gente que usa como museu, usa sabe, um mostruário, puta, tem uma coleção, um galpãozão. O cara que tem um galpãozão, ele tá pouco se fudendo se ele vai ter que fazer qualquer coisa. Agora, o cara que é um acumulador, ele é um duro, normalmente, tipo nós. E esse cara começou a se ferrar, porque, tipo assim, todo ano ele tinha que pagar, mano, 20 vistorias e os 20 carros tinham que estar bons. E se eles não passassem, eles não licenciavam, você tinha que fazer de novo. Reprovava uma, duas, três vezes. Cada vez tinha que pagar. E, porra, era uma coisa que, assim, teve caso aqui em São Paulo de Lamborghini Gallardo zero não passando na porra da vistoria. Então, assim, este puto que inventou isso, que ele esteja no inferno agora, você que esteja no inferno, você que inventou isso, não pensou nisso. E aí os antigos mobilistas, né, os colecionadores, se juntaram em nome de um representante, deu isso pra frente processualmente, já esqueci o nome dele, depois um dia a gente pode falar só sobre esse tema, e aí ele criou a placa preta, para coibir desses carros terem que passar por isso, entendeu? Então, teoricamente, a placa preta não é para originalidade. A placa preta, ela é para o seu carro não rodar em uma controlar, por exemplo. Filho da puta que inventou isso. Então, essa é a primeira questão. E aí, quando surge essa galera que vai para a placa preta, naturalmente surge uma panela. E essa panela dá origem ao que a gente chama de antigo mobilistas. Antes disso, havia quem... Sim, havia. Meu bisavô, por exemplo, teve uns carros bem antigos para a época dele.
E ele usava aqueles serviços do Touring Club Car Brasil. Ele tinha plaqueta, tinha certificado. Um dia a gente pode falar sobre essa porra aí. Mas fato antes o antigo mobilista ele era só um carro que era só era um cara que era um colecionador. X. A partir do momento que surge a placa preta, ele oficialmente é um cara que é um colecionador de carro antigo. Então a gente começa a entrar em um universo novo. Porque certos carros começaram a pegar placa preta, enquanto outros não pegavam nem a pau. Então, esses carros que não pegavam placa preta, eles tinham um valor de mercado mais baixo, enquanto os que pegavam tinham um valor de mercado mais alto. Hoje, dependendo do caso, elas por elas, tá? Nem todo carro, tipo, sei lá, se tem uma LeBaron, por exemplo. Foda-se se é placa preta. É indiferente, é um carro difícil de achar. Agora, sei lá, se tem um Fusca que é placa preta, pô, placa preta ele vai valer mais, entendeu? O Fusca que valeria 15, ele vai valer 25, naturalmente. Agora, outros carros, como, sei lá, uma Brasília, ela é placa preta, cara, valoriza pouco. Pro esforço que você vai fazer, valoriza pouco. Gol BX, valoriza pouco, né? Mas enfim, isso é um outro tema. Fato é, tô desviando a atenção, mano. Presta atenção. Essas figuras aqui em São Paulo começaram a se especializar em pegar esses carros, maquiar esses carros, botar placa preta, que antes não tinha regulamentação nenhuma, era um foda-se. Tipo, tinha casos, mano, incríveis. Teve um caso, muito engraçado esse caso. O cara tinha um Chevette Tubarão 76. Isso foi bem quando começou a placa preta. Ele pegou esse Chevetinho aí e fez o Chevette. Ficou bonito o Chevette. Ele era um vinho. Pintou de um vinho muito X. Aí botou roda 17 Momo. Aquelas iguais que eu tinha aqui em casa. Que quem é das antigas aqui do OnlyFans lembra. Eu tinha um jogo dessas rodas. Botou essas rodas no Chevette. Aí beleza. Aí ele catou, arrancou o HC e botou um 6 cilindros de Opala no Chevette. E ficou muito bem feito. Aí botou com Weber, tudo. Tinha até uma revista que esse carro tinha aparecido. Eu não lembro se era Classic Auto, eu não lembro. Alguma revista esse carro apareceu. E todo mundo ficou maluco nessa época porque o carro era placa preta, mano. Então, tipo assim, ele viralizou na época porque ele era placa preta e todo mundo falava, mano, vai tomar no cu. Por que esse carro é placa preta e é minha Brasília, tá ligado? Que tem 80% de originalidade, não é placa preta. Porque no início também tinha isso, não era qualquer nível de originalidade que você pegava placa preta. Tinham certificados e certificados, até hoje tem isso. Mas era bem mais difícil, você tinha que ser bem mais original o teu carro para poder pegar. Hoje em dia pode injeção eletrônica, tem uma série de coisas, né? Então essa história do Chevette aí foi foda. Aqui em São Paulo, basicamente se revelou uma máfia que botava placa preta em qualquer coisa e vendia acima. E foda-se o que que era, se tinha banco de gol, se era Corcel com banco de gol. Um abraço pro Pedro. Foda-se. E essas lojas se especializaram nesses carros. Então, eles pegavam o Fusquinha antigamente, né? Pegavam o Fusquinha normalmente de Juiz de Fora, era muito comum, Juiz de Fora. Pergunta pro Theo, o Theo confirma pra vocês. Os caras iam comprar Hercúlea de lá em Juiz de Fora, pegava baratinho, que saiu de oval, split, nossa, coruja, que era sucata. Eles pegaram, cabritaram. Um abraço aí pros grupos que eu tava, né? Vendendo documento de Kombi Coruja, né? Por 5 conto. Eu lembro de vocês. Ô, se eu lembro de vocês, ó. Ó, cadeia aí vocês, seus putos. Enfim, isso tinha pra caramba. E aí eles pegavam esses carros, cara, faziam uma nojeira e botava pra vender. Não tô falando que empresa que era, só estou comentando que tinham lojas disso. Dali pra frente essas lojas pegavam e catavam esses carros. Hoje em dia não é mais assim, mas já foi assim. Botava esses carros num cantinho lá de uma loja grande, normalmente no ABC, bem bonito, e anunciava os carros pelo dobro do preço. Se ninguém comprava, eles esperavam vir aquele evento de Águas de Lindóia. Vinha o evento de Águas de Lindóia, eles botavam numa cegonha os carros e iam expor em Águas de Lindóia. Normalmente vendia, né? Ou, quando não vendia, trocavam. Então, tipo assim, puta, tem um Fiat 157 da Sabesp, né? Houve uma época que tinha pra caralho isso. Fiat 157 da Sabesp, Fusca da Enel, nem chamava Enel, chamava, enfim, tinha muito. Aí eles iam em Águas de Lindóia com esses carros, levavam do ABC pra Águas de Lindóia. O carro originalmente tinha sido comprado, sei lá, ou
de São Paulo mesmo, interior, ou como eu falei pra vocês, em Juiz de Fora. E aí, esses carros iam pra venda em Águas de Lindóia, aí chegava um louco, falava assim, ó, você tem esse Tamar aí, da Sabesp, ou sei lá, da Eletropaulo. Tenho. Aí o carro era fria na época, ninguém comprava essa porra. Ó, eu tenho um Opala aqui, Comodoro, vamos fazer pau a pau? Vamos. Aí ia lá, trocava o Itamarzinho, zero, no Comodoro. O cara pegava o Itamarzinho, descaracterizava o Itamarzinho de Eletropaulo para o Itamar normal, botava as faixinhas, ou fazia igual fazem até hoje, pintava de Red Blaze, né, aquele vermelhão. Aí falava que o carro era impecável, que era vermelho desde zero. Enfim, coisas da vida. Então tudo isso acontecia antigamente. E isso aí foi surgindo esse termo do antigo oportunismo, porque você via o carro sendo comprado do interior, de um velhinho que não tinha noção, comprando carro barato, vindo para São Paulo, ser vendido às vezes 3 ou 4 vezes mais caro do que ele foi comprado originalmente. E aí, tipo assim, o que era muito engraçado, hoje é um pouco melhor nesse ponto, mas na época, né, que isso começou, isso eu tô falando tipo 2014, 15, esses carros vinham e tipo assim, o cara pegava o motor, cara, teve um bug, eu não vou falar que bug, mas, enfim. O cara pegou esse bug e aí ele parou esse bug na oficina que eu trabalhava, botou óleo e aí o motor travou. Aí ele pegou, ó, resolve essa porra aí. Eu lembro de tirar o cabeçote, passar uma lixa por trás do virabrequim, montar de volta, dar na partida, ligar com querosene, sair tudo aquilo dentro do motor, botar óleo em cima, trocar mais uma vez, mano, o motor e ficar redondo e vender o bug. Já vi coruja acontecer coisas parecidas também. Então, tipo assim, o termo antigo oportunismo, ele é muito mais além do que a galera fala, tipo assim, ah, um Fusca por 60 pau. Ele é muito mais além. Ele é muito mais além. A, a venda que a gente fala, o briquezão, a catira, o rolo, ele. O seu ápice é o antigo oportunismo. Porque, tipo assim, é aquele momento que você vai pegar um carro muito barato, mano. Vai fazer uma gambiarra muito animal e vai vender aquele carro por um preço muito alto, muito alto, muito alto. E assim, normalmente com uma gambiarra num nível absurdo. Então, o antigo oportunismo, ele é mais do que um problema, ele é uma lifestyle. Essas pessoas que começam de baixo, no Rio de Janeiro, ali em Petrópolis, comprando várias Kombi, Fusca e afins e botando no quintal da mãe, e aí picando os carros. Aí você vê esses caras hoje em dia andando com Carmanguia novinha, com SP2 novinha. É uma escada, cara. Eles começam baixo, sem nada, fudido, até eles chegarem num patamar que eles são conhecidos, entendeu? E uma coisa que o a gente fala do antigo oportunismo, tudo, mas é uma coisa muito datada, porque assim, o antigo oportunismo antes era muito comum. Você via, sei lá, um Galaxy, na época que um Galaxy custava 30 pau, bom, o cara anunciando um Galaxy por 60. Aí dava na outra semana, outro cara anunciava um por 70. Aí dava outra semana, o cara anunciava por 80, aí o outro por 90, aí daqui a pouco o Galaxy valeu 100. Isso aconteceu. Isso não é fanfic. Isso aconteceu. Isso também aconteceu com Doge, tá? Mas hoje não existe mais a necessidade de fazer isso. Hoje o cara que quer ganhar dinheiro com esses carros, ele compra barato e ele rifa. Ele não tem mais a necessidade disso. Então, se vocês forem dar uma olhada depois da pandemia, quando os preços voltaram, os preços não subiram mais tanto por conta disso, porque tem muita gente fazendo rifa, coisa que antigamente não tinha. Agora, sim, o antigo oportunismo, ele mexe com o mercado, uma vez que ele, esses caras que eu contei pra vocês até agora, que fazem esses rolos, fazem essas coisas, tal, pra mandar pra fora os carros, eles têm um círculo de amizades, eles têm os rolos deles, tem todo o grupo deles.
E aí chega num momento que, assim, eles querem esquentar um carro que não dá pra ficar quente. Vou dar um exemplo, um carro que não dá pra ficar quente. Corcel 2. Cara, Corcel 2, você pode falar assim, Godoy, entra no meu corpo, Godoy. Você não consegue esquentar o mercado de Corcel 2. É porque o carro é ruim? Não, o carro não é ruim, mas o carro não é desejado. Então esses caras pegam esses carros e pum, jogam o preço lá pra cima. Não o Corcel 2, mas por exemplo, o Gordini. O Gordini é um carro que ninguém queria, de graça. Você tinha Gordini na rua sendo usado para stand de tiro. Ninguém queria Gordini. Até um dia que um louco começou a pegar esses Gordini, botar motor de Fusca e começou a anunciar esses carros por um valor maior. E aí, pum, de repente, todos os Gordini do Brasil começaram a valer 45 pau. Beijo pro Monberg. Então, assim, isso acontece. O antigo oportunismo, ele está nesses detalhes. Às vezes você pega um carro que não vale nada e a galera gosta de... Assim, aquele carro viraliza de algum jeito e a galera fala, puta, eu vou pagar o valor. Quer um outro exemplo? Twingo. Twingo, eu sou de uma época que o Twingo, trocava por gaiola de passarinho, por bicicleta. Caloi, você pegava uma Caloi, uma Monarchzinha, você trocava num Twingo. Ninguém queria Twingo. Era o que é hoje em dia o Renault 19. Ninguém queria Twingo, mano. Por quê? Porque o Twingo, cara, a galera via como bomba. Mesmo ele sendo só um Clio velho. Ele é uma mecânica de Clio velho. Então o cara pegava, mano, e falava assim, puta, não quero essa porra. Aí um louco aqui de São Paulo começou a pegar vários Twingos, comprar monte, 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 monte. E aí começou a jogar o preço lá pra cima. Aí sim os Twingos começaram a valer um valor alto. Outro exemplo clássico disso. Dodge. 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 Dodge nunca foi bom. Dodge nunca foi um carro bom. Só que Dodge é um carro legal. Existem tipos de carro que são uma merda. Só que eles são legais. Dodge nunca foi legal. Quer dizer, nunca foi bom, mas sempre foi legal. Dodge tinha câmbio legal, tinha diferencial legal. Era V8. Mesmo seja um V8 merda, era um V8. E houve um tempo em que para comprar um Dart, cara, você pagava. Eu peguei o final dessa fase, né? Eu peguei o início da. Eu peguei a fase que os Opala não valiam nada. Mas essa fase que os Dodge não valiam nada, era papo de 15 conto, 10 conto, você comprava um Dart. Bonito. Todos os Dart RT, né? Todos os Dart sempre laranja, sempre, né? Todos os Dart era RT. Mas enfim. E aí, cara, muitas vezes esses carros eles eram desmanchados porque o diferencial, só pra você ter uma ideia, era mais caro do que o carro, mano. Tipo, os Dart, lá nas antigas, o diferencial de Dart com câmbio dava tipo 6 pau. Um Dart inteiro valia 10. Então, pro cara, valia a pena ele pegar um Dart fudido, desmanchar, ele já pagava o carro inteiro com o diferencial e câmbio. E aí esses doidos por Dodge, ao invés deles deixar o carro morrer, igual foi Cinca, igual foi Ford A, Ford T, igual foi... Puta, igual foi Chevrolet Brasil, Marta Rocha, igual foi Gordini, Dauphine, Willys, igual foi todas essas porras. Não, eles falam assim, cara, a gente pode ganhar dinheiro aqui. E o que eles começaram a fazer? Começaram a comprar todos esses carros e subiu o preço. E é por isso que hoje em dia um Dodge é tão caro. Tem podcast falando isso. Eu não estou inventando. Tem podcast falando isso. Vários, não é só um. Então, assim, o antigo oportunismo, ele é basicamente uma série de coisas que, por um lado, são ruins, por outro lado, são piores ainda. Essas coisas vão desde questão de venda do carro, a maquiagem de carro, a rolo documental, até próprio valor de mercado, entendeu? Então, assim, o antigo oportunismo, ele é um mal que nunca vai acabar. Não tem como acabar. Porque quando sair de casa um burro e um esperto e eles se encontrarem,
esse mal nunca vai acabar. Eu sou um caso desse. Meu Fusca, você já sabe a história. Então, assim, cara, o antigo oportunismo, o que que eu falo pra vocês? Mano, não se baseie em carro que vendedor fala, em carro que o homem com implante capilar lá que mexe em Fusca do interior de São Paulo fala. Não se inspire em pessoas que são assim, popularzinhas. Cara, é assim, carro, funilaria é um tempo e é um valor. Mecânica é um tempo e é um valor. Você vai escolher a guerra que você quer lutar. Ou você vai para funilaria, ou você vai para mecânica. Para algum lugar você vai. E aí você define qual que é a sua guerra, entendeu? Não existe carro imaculado, não existe carro perfeito. Até um carro que rodou 10 mil quilômetros em 60 anos, se é que isso é possível, vai ter seus problemas, normalmente graves, por não ter rodado. Então, assim, não existe carro perfeito, não existe almoço grátis. O que você tem que entender é o que te satisfaz, o que te faz bem, o que faz sentido. Eu, hoje, Ivan, não pago mais de 15 mil num Fusca. Ah, mas é um 69 com dínamo. Pior ainda. Eu não ando de Fusca, que não é 1.600, dupla carburação, e eu não pago 15 mil. Então, eu, por exemplo, sou um cliente muito bom para ter uma Brasília, por exemplo, que é a faixa de valor. Agora, tem gente que acha incrível pagar 40 mil reais num Fusca que é 1.200 com dínamo, só porque ele é baixo e tem roda réplica de Fux. Nem original é a Fux que ele tá nele. Eu, levem, eu não quero essa merda perto de mim. Então, pra mim, a visão de antigo oportunista é isso, por exemplo. Mas pra você, é aquele cara que maquia um Galaxy. Então, antigo oportunismo é um conceito. É isso que eu tô querendo falar pra vocês. Eu tô enrolando tudo isso agora pra vocês entenderem que é um conceito. É um conceito que surgiu, que os caras compravam carros lá no interior e levavam pra BC, e hoje é um conceito que tem até página de meme, tá bom? Rolei hoje, hein? Só judiei de vocês, hein? Então, tamo junto. Um beijo, um abraço. Não esquece de se inscrever nessa merda desse canal. Deixa o like, ajuda eu, mano. Pelo amor de Deus, velho. E aí eu consigo continuar fazendo essas palhaçadas. Tá bom? Beijo pra vocês. Tamo junto.